Olá a todos, eu sou o professor Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo eu vou falar com vocês a respeito do Canto do Piaga, que é um poema de Gonçalves Dias que cai no PAS 2 da UNB. Antes de fazê-lo, gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, pois isso vai nos ajudar muito neste projeto de difusão de arte, cultura e educação aqui no YouTube. Primeiramente, é preciso destacar que o Gonçalves Dias fez parte da primeira geração da poesia romântica. Caso vocês queiram ter acesso a uma aula panorâmica do romantismo brasileiro, eu vou deixar logo abaixo, aqui na descrição do vídeo, o link para essa aula. Tá bom, gente? É uma aula muito importante para vocês entenderem melhor o romantismo. Aqui eu já vou entrar na explicação sobre a primeira geração da poesia romântica, que foi a geração nacionalista. Houve a valorização dos indígenas como símbolo nacional. Nessa geração também havia nas obras a exaltação da grandiosidade e da exuberância das riquezas brasileiras, principalmente as naturais, né, gente? A busca pela construção de uma língua nacional, o emprego de ritmos populares e métrica ágil, principalmente redondilhas maiores e menores. E o Gonçalves Dias, que nasceu em 1823 e faleceu em 1864, ele foi um poeta que pertenceu a essa geração e foi o grande expoente dessa geração romântica na poesia. As características desse autor são basicamente um poeta de ritmo ágil, popular, ou seja, a poesia dele é extremamente com uma sonoridade muito boa e também conseguiu, com o decorrer do tempo, se tornar muito popular com diversas pessoas, justamente pelo seu ritmo, pela sua sonoridade. Sempre que vocês forem ler o Gonçalves Dias, vocês vão prestar atenção em como, quando vocês lerem em voz alta, principalmente, como aqueles versos soam bem. Então essa é uma característica muito forte do autor. Ele foi um grande cantor da natureza brasileira, porque ele exaltou demais a natureza brasileira, criando imagens muito fortes, né? Ele foi um vigoroso indianista também. Ele ajudou a consolidar a representação idealizada dos indígenas dentro da perspectiva romântica. Ele foi o criador de imagens e sonoridades marcantes para a cultura brasileira. Há fragmentos, inclusive, gente, do poema Canção do Exílio no nosso hino nacional. As principais obras do autor foram Primeiros Cantos, de 1846, obra em que foram publicados os poemas Canção do Exílio e Canto do Piaga. E Segundos Cantos, de 1848, e Últimos Cantos, de 1851, obra em que foi publicado o poema Juca Pirama. Vou fazer aqui a leitura do poema e depois a gente vai interpretá-lo como um todo, tá bom? Juntos aqui eu vou voltar a várias questões de vocabulário para chamar a atenção de vocês. Mas é muito importante que vocês tenham em mente que ler um poema do romantismo não é o mesmo que ler uma postagem em rede social. Vocês vão precisar de muito mais atenção, de muito mais concentração e vocês vão precisar também, em vários momentos, fazerem pesquisas, se vocês não entenderem o significado de uma palavra, pois esse entendimento vai ser importante para que vocês consigam interpretar o poema como um todo. Então, vai ser muito natural que, para vocês entenderem esse poema, vocês tenham que lê-lo 2 ou 3 ou até 5 vezes. Tá bom, gente? Então, vocês precisam fazer essa leitura com muita concentração. Vamos à leitura do poema. Canto do Piaga. Ele é dividido em 3 partes, tá, gente? Coloquei aqui em números romanos, o início de cada parte. A terceira parte é a maior. Vamos começar aqui, então, a leitura do poema. Parte 1. Ó guerreiros da tábua sagrada, ó guerreiros da tribo Tupi, falam deuses nos cantos do Piaga, ó guerreiros, meus cantos ouvi. Esta noite era a lua já morta, Anhangá me vedava sonhar, eis na horrível caverna que habito, rouca voz começou-me a chamar. Abro os olhos inquieto, medroso, manitoso, que prodígios que vi,
Arde o pau de resina fumosa. Não fui eu que o acendi. Eis rebenta a meus pés um fantasma de imensa extensão. Liso crânio repousa a meu lado. Feia cobra se enrosca no chão. O meu sangue gelou-se nas veias. Todo inteiro, ossos, carnes, tremi. Frio horror me coou pelos membros. Frio vento no rosto senti. Era feio, medonho, tremendo. Ó guerreiros, o espectro que eu vi. Falam deuses nos cantos do Piaga. Ó guerreiros, meus cantos ouvi. Por que dormes, ó Piaga divino? Começou-me a visão a falar. Por que dormes? O sacro instrumento de Persi já começa a vibrar. Aqui já na parte 2, tá, gente? Tu não viste nos céus um negrume, toda a face do sol ofuscar. Não ouviste a coruja de dia seus estrídulos torva soltar. Tu não viste dos bosques a coma sem aragem vergar-se e gemer, nem a lua de fogo entre nuvens, qual em vestes de sangue nascer. E tu dormes, ó Piaga divino, e a Iangá te proíbe sonhar. E tu dormes, ó Piaga, e não sabes e não podes augúrios cantar? Ouve o anúncio do horrendo fantasma, ouve os sons do fiel maracá. Manitôs já fugiram da taba, ó desgraça, ó ruína, ó Tupá. Vamos agora à terceira parte. Pelas ondas do mar sem limites, basta selva sem folhas, e vem. Hartos troncos, robustos gigantes, vossas matas tais monstros contêm. Traz em bira dos cimos pendente, brenha espessa de vários cipó. Dessas brenhas contém vossas matas, tais e quais, mas com folhas é só. Negro monstro o sustenta por baixo, brancas asas abrindo ao tufão, como um bando de cândidas garças que nos ares pairando lá vão. Ó, quem foi das entranhas das águas o marinho arcabouço arrancar? Nossas terras demanda fareja, esse monstro, o que vem cá buscar? Não sabeis o que o monstro procura? Não sabeis a que vem o que quer? Vem matar vossos bravos guerreiros, vem roubar-vos a filha, a mulher. Vem trazer-vos crueza, impiedade, dons cruéis do cruel Iangá. Vem quebrar-vos a massa valente, profanar manitôs, maracás. Vem trazer-vos algemas pesadas com que a tribo tupi vai gemer. Onde os velhos servirem de escravos, mesmo Piaga, ainda escravo há de ser. Fugireis procurando um asilo, triste asilo por ínvio sertão. A Iangá de Brasília há de rir-se, vendo os vossos quão pouco serão. Vossos deuses, ó Piaga, conjura, susta as iras do fero Iangá. Manitôs já fugiram da taba, ó desgraça, ó ruína, ó Tupá. Então, gente, esse foi o poema. Eu vou voltar aqui alguns trechos, vou comentar as estrofes, né, cada uma das partes, e na sequência eu vou falar também algumas notas de vocabulário, vamos dizer assim. Ó guerreiros da Taba Sagrada. Gente, Taba Sagrada faz referência ao conjunto de habitação comum dos indígenas. Ó guerreiros da tribo Tupi. Falam deuses nos cantos do Piaga. O Piaga, gente, é o pajé, que costumava ser ao mesmo tempo sacerdote, médico, adivinho e cantor dos indígenas. Ó guerreiros, meus cantos ouvi. Aqui, gente, é ouvir voz. Está no imperativo afirmativo flexionado na segunda pessoa do plural do imperativo afirmativo, ouvir voz. Então, vocês não podem confundir esse ouvir aqui com a primeira pessoa do singular do pretérito perfeito, no sentido de eu ouvi. Embora a forma verbal se materialize da mesma forma na escrita, a forma verbal em si ela tem duas possibilidades. E aqui nesse verso específico, esse ouvir é um ouvir de segunda pessoa do plural do imperativo afirmativo. Tá bom, gente? Esta noite era a lua já morta. A Iangá me vedava sonhar. Quem é a Iangá, gente? É o espírito ou gênio que, segundo os indígenas brasileiros, protege os animais, tomando a forma de qualquer deles, para assustar o caçador ou o pescador.
Também é visto por alguns como um espírito maligno. Ele vai ter também esse tom nesse poema, de ser visto como um espírito maligno. Anhangá me vedava sonhar, eis na horrível caverna que habito, rouca voz começou-me a chamar. Então, ele enaltece para prestar atenção aos cantos dele, aos outros indígenas, e aqui ele vai começar a construir uma atmosfera relativamente sombria, que é onde esse Anhangá apareceu, né? Eis na horrível caverna que habito, rouca voz começou-me a chamar. Então a gente já vai vendo aí o início da construção de uma atmosfera mais sombria. Abro os olhos, inquieto, medroso, manitôs, que prodígios que vi. Que são manitôs, gente? Manitôs são deuses que os indígenas da América do Norte veneravam. Seu desaparecimento prenunciava grandes calamidades e perigos para os indígenas. Vamos ver aqui que prodígios que vi. Arde o pau em resina fumosa. Não fui eu que o acendi. Eis rebenta a meus pés um fantasma. Olha aí mais uma vez a construção dessa atmosfera sombria. Um fantasma de imensa extensão. Liso crânio repousa a meu lado. Feia cobra se enrosca no chão. Olha que atmosfera vai sendo construída, né? O meu sangue gelou-se nas veias. Todo inteiro. Ossos, carnes, tremi. Frio horror me coou pelos membros. Frio vento no rosto senti. Aí, aqui esse sentir, gente, aí já é na primeira pessoa do singular do pretérito perfeito. Eu senti. Então, vocês precisam ver aqui sempre o contexto em que a forma verbal está para vocês entenderem o seu significado. Tá bom, gente? Era feio, medonho, tremendo, ó guerreiros, o espectro que eu vi. Falam deuses nos cantos do Piaga, ó guerreiros, meus cantos ouvi. Vamos lá. Aqui a gente já vai para a segunda parte. Nessa primeira parte, o Piaga vai sacar que ele teve uma visão com a Anhangá e que esse Anhangá vai falar, era feio, medonhos, ó, falam Deus nos cantos do Piaga. E aqui vai entrar a fala do Anhangá a partir da segunda parte. Por que dormes, ó Piaga divino? A fala desse foi caracterizado como um fantasma de imensa extensão que apareceu para o Piaga, né? para o pajé. Aí vem aqui. Por que dormes, ó Piaga divino? Começou-me a visão a falar. Por que dormes? O sacro instrumento de per si já começa a vibrar. Tu não viste nos céus um negrume toda a face do sol ofuscar? Não ouviste a coruja de dia seus estrídulos torva soltar? Vamos ver aqui o que são os estrídulos. O estrídulo ou que se caracteriza pelo som agudo, vibrante, penetrante, né? Torva é que revela aspecto sombrio, escuro. Então preste atenção nisso. As corujas estão soltando esses sons assim, de aspecto sombrio. Ou seja, aqui a paisagem vai começar a indicar que há algo errado. Tu não viste dos bosques a coma? O que é coma, gente? É a copa frondosa, ramos, galhos, etc. de uma árvore. Tu não viste dos bosques a coma sem aragem, vergar-se e gemer, nem a lua de fogo entre nuvens, qual em vestes de sangue nascer? E tu dormes, ó Piaga divina, e Anhangá te proíbe sonhar. E tu dormes, ó Piaga, e não sabes, e não podes augúrios cantar? Então tem esse anúncio aí já que a natureza, que os elementos da natureza também já trazem de algo terrível que está para acontecer. Ouve o anúncio do horrendo fantasma, ouve os sons do fiel maracá. Manitôs já fugiram da taba, ó desgraça, ó ruína, ó Tupá. Maracá, gente, é o chocalho indígena feito de cabeça seca e interiormente limpa, em que se colocam pedras ou frutos e se agita nas festas e na feitiçaria. Bapo, Maracaxá, Tamarana, Chuatê. Tem essa definição. Aqui essas definições, essas notas todas, eu retirei do dicionário de Michaelis, tá bom? Em sua maioria. Tupá, gente, é Tupã, né? Que entre os povos indígenas de língua tupi, o trovão, cultuado como divindade suprema.
Então faz essa referência a essa divindade suprema. E aqui o terceira parte do canto do Piaga, que é o mais importante até, que vai trazer, né, o que estava vindo. Pelas ondas do mar sem limites, vasta selva sem folhas, e vem. Esse i, gente, é um AI, é uma forma antiga que significa o mesmo que AI, é para vocês entenderem de forma mais objetiva. Aí vem hartos troncos. O que são hartos troncos? Que denotam robustez, muito fortes. Hartos troncos, robustos, gigantes, vossas matas tais monstros contêm. Traz embira dos cimos pendente. O que é embira? Denominação comum às árvores e arbustos da família das Timeleáceas, perdão se não li tão adequadamente, dos gêneros da Fonsis e Funífera, encontradas em todas as regiões do Brasil, de folhas membranáceas e venenosas para o gado, flores brancas e casca que fornece fibra para o fabrico de cordas. Então vai falar, traz embira nos cimos pendente, brenha espécia de vários cipó. Brenha, gente, faz referência à mata espessa, ou seja, a selva espessa de vários cipó. Dessas brenhas contém vossas matas, tais e quais, mas com folhas, é só. Ou seja, aqui ele vai começar a construir a imagem do navio dos portugueses aí chegando, né? Negro monstro sustenta por baixo, brancas asas abrindo ao tufão. Falando das velas, né, do navio, vamos dizer assim, né, que abre bem brancas ao tufão. Então aqui nessa terceira estrofe aqui da terceira parte fica mais evidente essa construção. Como um bando de cândidas garças que nos ares pairando lá vão. Ó, quem foi das entranhas das águas, o marinho arcabouço arrancar. Nossas terras demanda fareja esse monstro, o que vem cá buscar? Não sabeis o que o monstro procura? Não sabeis a que vem? O que quer? Vem matar vossos bravos guerreiros, vem roubar-vos a filha, a mulher. Ou seja, vem mostrar que esse monstro, né, no caso, é uma maneira de representar os portugueses, né, que viriam assassinar os povos indígenas mesmo, torná-los escravos, e fazer uma série de atrocidades mesmo contra os indígenas. Isso é colocado aqui no poema. E por fim, aqui ainda na terceira parte do poema, que é maior um pouco, vem trazer-vos crueza, impiedade, dons cruéis do cruel Anhangá. Vem quebrar-vos a massa valente. O que é essa massa valente? É a maçã? Não, é um pau pesado, mais grosso em uma das extremidades, antigamente usado como uma arma. Moco é como se fosse uma espécie de porrete, que é usado como arma. Profanar manitôs, maracás, vem trazer-vos algemas pesadas, com que a tribo tupi vai gemer. Onde os velhos servirem de escravos, mesmo Piaga, ainda escravo há de ser. Ou seja, tá construindo, né, toda a destruição, né, da tribo tupi aqui por esse monstro, que no caso são os portugueses que estão vindo para colonizar o Brasil, que vão onde os velhos servirem de escravos. Mesmo o Piaga, que é o pajé, ainda escravo há de ser, ou seja, até o Piaga, que é o pajé, vai se tornar um escravo. Fugireis procurando um asilo, triste asilo por ínvio sertão. Ínvio, gente, é em que não se pode transitar, inviável, intransitável, em que não há caminho. Pelo sertão. Anhangá de Brasília há de rir-se. Olha como Anhangá é um espírito maligno aqui, há de rir-se. Vendo os vossos quão poucos serão. Ou seja, o Anhangá vai rir disso ainda. Olha que coisa terrível. Vossos deuses, ó Piaga, conjura. Susta as iras do fero Anhangá. Manitôs já fugiram da tábua. Lembrando aqui, gente, que os manitôs, o seu desaparecimento prenunciava grandes calamidades e perigos para os indígenas. Então, preste atenção nisso, tá, gente? Ó desgraça, ó ruína, ó Tupá. Então, espero que vocês tenham entendido agora um pouco mais o poema. E do ponto de vista
Por isso que é importante, gente, eu falo para vocês. Se vocês não entenderem alguma coisa aqui desse meu comentário geral, vocês podem deixar nos comentários abaixo aqui do vídeo e também destacar as dúvidas e pesquisarem se vocês não tiverem encontrado o significado de uma palavra. Eu recomendo muito que vocês utilizem os dicionários. O dicionário Michaelis Online eu acho bem interessante. Ele é gratuito e é bem interessante para vocês usarem. Aqui na análise, né, são versos eneassílabos, ou seja, com 9 sílabas poéticas, construídos de forma bastante rítmica, com um ritmo muito bem desenhado. É um poema indianista com diversos elementos das culturas e das sociedades indígenas. A primeira parte do poema, como a gente viu, né, está focada em mostrar o Piaga, que é o pajé, contando que o Anhangá apareceu em seus sonhos e lhe apresentou uma predição do futuro. A construção é ali de uma atmosfera sombria, como a gente já viu. Na segunda e na terceira parte, o pajé traz a fala do Anhangá. Ele vai trazer essa fala do Anhangá. Ele vai falar, ter como foco nessas duas, na segunda e na terceira parte, o foco estará mais na fala do Anhangá. Na segunda parte, são apresentados sinais da natureza, de que algo grave está para acontecer. Isto é, a natureza é bastante expressiva para os significados construídos pelo poema. Isso vai ser muito comum no romantismo, gente. No romantismo é comum que a natureza seja bastante expressiva em relação aos significados que estarão sendo construídos no poema. Na terceira parte do poema é revelada a profecia de Anhangá, a destruição dos tupis por um monstro que vem do mar. E esse monstro que vem do mar são os colonizadores portugueses, na verdade. É construída então, gente, a imagem dos colonizadores portugueses, que são responsáveis pela morte e pela escravização dos indígenas. Por isso que eles são representados, inclusive, como monstros. Por fim, gente, eu gostaria de destacar para vocês que o poema é um exemplo da tentativa dos autores românticos de representar em forma literária a visão dos povos indígenas sobre o processo de colonização, ou seja, não é a voz dos próprios indígenas falando isso, é a voz de autores do romantismo tentando construir essa representação da visão dos povos indígenas sobre o processo de colonização. Finalmente, né, gente, uma pergunta que para vocês é muito importante, né? Como pode cair no paz esse poema? Primeiramente, é interpretação e análise morfossintática de um trecho do poema. Acho muito difícil cair o poema por completo, pelo fato dele ser muito grande. Também vocês precisam ter atenção ao uso da segunda pessoa do plural no poema. Características do romantismo e da primeira geração romântica também podem cair. A relação com outras disciplinas, né, construir uma questão que relacione biologia e história ao poema também é um ponto que pode ser exigido no PAS. Em relação às características do romantismo, podem fazer um jogo de comparações entre as características da geração, para ver se a característica é mais geral do romantismo como um todo ou só daquela geração poética. Aí pode comparar algumas questões, por exemplo, esse poema tem características de uma geração a que ele não pertence, por exemplo. Aí vocês vão julgando assim. É um item que pode ser até um pouco capcioso, mas que costuma cair com muita frequência, que se vocês fizerem umas provas anteriores do Sebrasp, vestibular ou do PAS de romantismo, vocês vão perceber que esse tipo de item não costuma ser tão difícil depois de vocês treinarem um pouco. Tá bom, gente? A relação com outras disciplinas como biologia e história. E por fim, na prova de redação, o poema pode estar relacionado à escrita de um texto, principalmente do tipo dissertativo argumentativo sobre a opressão sofrida pelos povos indígenas em diversos âmbitos, assim, talvez de forma mais contemporânea ou no decorrer da história brasileira, de forma mais panorâmica do ponto de vista histórico. Tá bom, gente? É isso, basicamente. Caso vocês tenham qualquer dúvida ou comentário, é só deixarem logo abaixo que eu terei o maior prazer em ajudá-los, tá? Tá bom, gente? Tchau e até a próxima.